Hola, buenas noches, muy buenas noches. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor List. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. É a segunda aula do dia 26 de outubro. A primeira aula nós fizemos ao vivo e vocês sabem que sempre fica uma aula para vocês assistirem, uma aula gravada para vocês assistirem na plataforma. Na primeira aula, que se você não assistiu também está na plataforma, né? Nós trabalhamos os pronomes de objeto indireto, né? O último encontro que nós tivemos, nós trabalhamos os pronomes de objeto direto. Nesse encontro, a gente trabalhou os pronomes de objeto indireto, complemento indireto. E nós aprendemos a substituir os complementos, os objetos indiretos dos verbos por pronome. Fizemos questões de marcar, fizemos questões de referência, né, dentro do texto, perguntando a que o pronome estava se referindo. E paramos na explicação da questão que segue aqui. A gente vai, portanto, né, nós havíamos parado na aula ao vivo na questão 7, a gente viu só a explicação, e agora a gente volta para a resolução dessa questão. Vamos lá. Então, antes da gente concluir a primeira parte da aula, nós vimos que esse modelo de questão era diferente. Nós teríamos aí que reescrever as frases, substituindo os complementos indiretos por pronome. Nós aprendemos que o complemento indireto, ele sempre vem acompanhado de preposição. Nós vamos ler as frases, né? E na sequência a gente vai identificar o complemento indireto, o pronome e fazer a substituição. O enunciado da questão diz: sustituye los complementos por los pronombres complemento indirecto. Então, substitua os complementos por pronomes de complemento indireto. Ou seja, a gente vai identificar complemento indireto, né? E usar o pronome para substituir. As frases são: comprei umas botas a mi madre, escrevi a Roberto, dio el coche a Juan e enviamos los documentos a ustedes. Aprendemos que, igual ao português, o complemento indireto, o objeto indireto, ele sempre vai acompanhado de preposição. Então, basta você encontrar a preposição que você acha ali o complemento indireto. No caso, seria a mi madre, a Roberto, a Juan, a ustedes. Vamos lembrar quais são os pronomes de complemento indireto. Se for primeira pessoa, me. Segunda pessoa, te. Terceira pessoa, le. Primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, os. E mais uma vez não, terceira pessoa plural, les. Nós trabalhamos bastante exemplos usando terceira pessoa, pensando no uso que a gente vai encontrar nos textos. Já que a gente vai encontrar textos falando sobre algo, falando sobre alguém, então trabalhei bastante terceira pessoa. Os pronomes de terceira pessoa, le, singular, les, plural. E quando eu falo terceira pessoa, não vamos esquecer que está incluso o os te, no singular,
e o ustedes, né? Que embora sejam pronomes para com quem se fala, gramaticalmente, eles se comportam como terceira pessoa. Então, comprei umas botas a mi madre, o pronome para substituir a mi madre, ela, para ela, vai ser le. Então, a gente traz esse pronome para antes do verbo, já que os pronomes servem para substituir o complemento dos verbos. Ficou le comprei umas botas, né? Le comprei umas botas. B. Escrevi a Roberto, para Roberto, né? Para ele. Aqui também, terceira pessoa singular, o pronome vai ser le. Fica, portanto, le escrevi. Dio el coche a Juan, para ele. Terceira pessoa singular, o pronome também vai ser le. Le dio el coche. Enviamos os documentos a ustedes, para ustedes, terceira pessoa plural, o pronome vai ser les. Então, les enviamos os documentos. Les enviamos os documentos. Pronto, é isso que a questão queria, né? É isso que a questão pede. Ela continua, não terminou. A gente tem a segunda parte da questão. E aí, a sugestão que eu faço é de que você possa tentar responder, né? Pode fazer uma pausa no vídeo e tentar responder, já que é uma gravação, né? Então, você dá uma pausa, lê as frases, identifica o complemento indireto e tenta responder a questão. Muito bem. Aqui diz assim. Dijimos, que é do verbo decir. O verbo decir significa dizer. Dijimos a los alunos todo lo que pensávamos. Você já identificou o complemento indireto? Procura a preposição. F. Juan contou a vosotros um secreto. Qual é o complemento indireto? E G. Nuestros padres compraram a nosotros unos guantes. Procure a preposição para achar o complemento indireto. Então, dijimos a los alunos todo lo que pensávamos. O complemento indireto é a los alunos, a ellos, para ellos, terceira pessoa, né? Quando você fala de alguém, algo, terceira pessoa. No caso aqui, os alunos plural, o pronome vai ser les. A gente traz o pronome para antes do verbo, porque o pronome é complemento do verbo. Então, les dijimos todo lo que pensávamos. Juan contou a vosotros um secreto. A vosotros é o complemento indireto. O vosotros é o vocês do espanhol da Espanha. O pronome para substituir ele é os, que a gente vai trazer para antes do verbo. Então, Juan os contou um secreto. G. Nuestros padres compraram a nosotros, para nosotros, unos guantes. Primeira pessoa plural. Pronome para substituir vai ser nos. E a gente traz para antes do verbo. Nuestros padres nos compraron unos guantes. Então, ó, les dijimos, os contou e nos compraram.
Beleza. Muito bem. Agora a gente vai para a parte de interpretação de texto e vocabulário, né? A gente concluiu a parte gramatical e agora vamos para a parte de interpretação. É interessante porque na nossa prova sempre tem ali uma parte de interpretação de texto, né? A gente se prepara, a gente trabalha aqui se preparando, apontando, pensando no Enem. O Enem, para vocês, para quem fizer a escolha por espanhol, é uma prova de interpretação, com as questões em português, alternativa em português, né? O enunciado, alternativa em português. Então, por que em português? Porque quer saber se você entendeu o texto, se você conseguiu ler e entender, interpretá-lo, saber o que é que foi dito, né? Então, é essencial que se tenha prática com interpretação. Mas veja, interpretação e vocabulário. Pela ordem aqui, a gente vai começar pelo vocabulário, tá? É outra parte interessante também, a parte de vocabulário. Porque quanto mais vocabulário eu tiver, melhor, né? Amplia mais a minha capacidade de conhecimento. Aqui são os dias da semana. Aqui diz assim. Eu vou ler em espanhol. Na sequência, a gente faz a tradução, né? No final da leitura em espanhol, analise o quanto você conseguiu entender, né? Então, ó, espanhol es una lengua que se originó del latín vulgar, hablada de la antigua región de Hispania, hoy conocida como Península Ibérica. Debido a eso, el vocabulario casi todo del latín, como es el caso de los nombres de día de la semana. El origen de los días de la semana está relacionado a 7 objetos celestiales que los antiguos veían moverse en el cielo. Los romanos se aprovecharon de ellos para formar assim os nomes de los dias de la semana que são. E aí a gente vai estar, né, os dias da semana. Mas antes, conseguiram entender? Vamos conferir, traduzindo, os dias da semana. O espanhol é uma língua que se originou do latim vulgar. Quando ele fala aqui latim vulgar, ele está querendo dizer o latim do povo, da plebe. Porque no período, na época, nós tínhamos duas modalidades da língua latina. O latim culto, que era falado pelos nobres, né? Era falado pelos nobres, ele era estudado, né? Era escrito, e o latim vulgar, que era a língua das pessoas, do povo, da plebe, né? Então é chamado de vulgar por isso, tá? Então o espanhol é uma língua que se originou do latim vulgar, falado na antiga região da Hispânia. Essa palavra Hispânia é como os romanos chamavam a Península Ibérica, né? Hoje conhecida como Península Ibérica. Devido a isso, o vocabulário quase todo do latim, como é o caso dos nomes dos dias da semana. Falei várias vezes aqui, mas enfim, repito, que a língua espanhola é uma língua latina, né? Por quê? Porque é derivada do latim. É por isso que é tão semelhante ao português, porque o português também é uma língua latina. O francês é uma língua latina, né? O catalão é uma língua latina. Então, quando eu falo de língua latina, estou falando das línguas que derivaram do latim, como é o caso do espanhol. Então, por essa razão, como ele diz aqui, quase todo o vocabulário, quase todo, né? Não é todo, né? É derivado do latim, quando se fala de vocabulário, né? A origem dos dias da semana está relacionado a 7 objetos celestiais que os antigos viam mover-se do céu.
Os romanos se aproveitaram deles para formar assim o nome dos dias da semana. Bom, então o que ele está dizendo para a gente é que esses nomes eles estão relacionados aos astros, né? Que os romanos observavam, viam, né, que se movimentavam no céu. O sistema solar, né? E que, por sua vez, esses objetos celestiais, como o texto chama aqui, eles foram batizados com nomes de deuses romanos, né? Deuses romanos. Em português era parecido, é semelhante, mas a Igreja Católica mudou, né, para feira, segunda-feira, terça-feira, que era atividade da época feira, né? Bom, mas na língua espanhola, na língua italiana, por exemplo, continua, é parecido, né? Então agora você sabe os dias da semana, a origem do nome dos dias da semana em espanhol. Outro detalhe, antes da gente conhecer, a gente pode inclusive já ir dando volta no slide, é que os dias da semana, eles estão relacionados, aliás, estão relacionados não, eles são todos masculinos, né? São todos masculinos. E quase sempre em espanhol, quando se vai falar sobre o dia da semana, se usa acompanhado de artigo. Então, repare que na primeira coluna de português, eu tenho o nome do dia da semana em português. Na do meio, o dia da semana em espanhol. Repare que sempre é acompanhado de artigo, artigo masculino, já que são masculinos. E o significado, a origem do nome desse dia da semana em espanhol, óbvio, né? O significado aí para o espanhol, para a língua espanhola. Outro detalhe aqui que a gente vai observar é que de segunda a sexta, a palavra sempre está no plural. Esse S no final significa plural. Mas se eu quero me referir a mais de um dia, eu vou usar o artigo, né? El singular, los plural. Então veja só. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. Então, el lunes, a segunda-feira, el martes, a terça, el miércoles, quarta, el jueves, quinta, el viernes, sábado, perdão, el viernes, sexta, sábado, sábado e domingo, domingo. A origem. A palavra lunes vem de luna, que é como chama lua em espanhol, la luna. A palavra martes vem de Marte, o planeta. El miércoles vem de Mercúrio. El jueves vem de Júpiter, né? El viernes, Vênus. El sábado, Saturno. E el domingo significa o dia do Senhor, el dia del Senhor, que é literalmente como está sendo dito, como, né? Um dia que as pessoas deveriam reservar para orar, para rezar, para ir à missa, enfim, para o culto. El domingo. Bom, repito mais uma vez para você se ligar na pronúncia e repetir também se está assistindo a aula, né? Então aí diz assim: el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Dando sequência, a gente vai fazer um exercício, né, usando os dias da semana. Ó, veja só. Então a gente vai simular, né? A gente vai partir da ideia de que, ó, hoy es significa hoje é, ayer foi, ontem foi, mañana será, né? Futuro. Então você vai pegar o dia da semana do meio e dizer qual é o dia anterior e qual vai ser o dia próximo, né? Ayer foi, mañana será. Também recomendo que você faça uma pausa e tente responder esse exercício, né? E depois conferir a minha correção.
Vamos lá. Então, se hoje é lunes, ayer foi domingo. É um exercício simples, mas a intenção é que a gente faça uso, conviva para internalizar, para aprender. Domingo. Se hoje é lunes, ayer foi domingo, amanhã será martes. Se hoje é martes, ayer foi lunes, mañana vai ser miércoles. El día de hoy es miércoles. Hoy es miércoles, ayer fue martes. Mañana va a ser jueves. Hoy es jueves, ayer fue miércoles. Mañana va a ser viernes. Hoy es viernes, ayer fue jueves. Mañana va a ser sábado. Hoy es sábado, ayer fue viernes. Mañana va a ser domingo. Hoy es domingo, ayer fue sábado. Mañana va a ser lunes. Y empieza todo otra vez. El lunes, ¿no? Muito bem. Tá aí. Um exercíciozinho tranquilo, simples, pra gente trabalhar, aprender os dias da semana. Você também encontra alguns exercícios sobre dias da semana na internet. É só dar uma procurada, colocar dias da semana em espanhol, colocar exercícios, aparece. Já que a gente está falando de tempo, los meses del año. Ya los nombres de meses del año en español provienen de nombres de dioses romanos, imperadores e números. Fica a dica para vocês também depois, a fonte dessa imagem que a gente trouxe para vocês, do Tio Spanish, que é uma galera que faz, eles usam os dedos para imitar personagem, e é bem divertido, porque é uma forma mais descontraída, né, para o formato né, que eles usam de aprender espanhol, principalmente vocabulário, né, frases curtas, alguns verbos. Então, interessante, se tiverem curiosidade, eu recomendo, né, Tio Spanish, tá? O calendário, a galera do Tio Spanish, eles são espanhóis de Espanha, né, óbvio. E aí o calendário faz referência, óbvio, aos hábitos deles, né? Tipo assim, de ser inverno em janeiro, né? Aqui pra gente é verão, né? Então, ó, os nomes dos meses do ano, né? Los meses del año. Enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre e diciembre. Vou repetir com mais pausa, né? Para que você possa repetir também. Então, enero, febrero, março, abril, maio, junho, julho, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pronto, agora sim. A gente chega na interpretação de texto, tá? A gente vai iniciar lendo a questão. Essa dica de ler a questão, ela serve para a gente saber do que o texto vai tratar. A gente já tem uma ideia de para onde o texto vai, né? Do que vai tratar. Esse momento não é momento para a gente escolher resposta, porque a gente não leu o texto. Às vezes, compensa ler a questão inteira e às vezes somente o enunciado já ajuda bastante. Porque o enunciado às vezes é segundo o autor, aí não ajuda muito, né? Embora segundo o autor significa dizer que vai estar lá no texto. Mas nesse caso, por exemplo, o enunciado ajuda. O jornal argentino Clarín informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou. A gente já sabe que a gente vai ler uma notícia de jornal, o jornal argentino informa, falando sobre o presidente do Egito, que chama Abdel Fattah el-Sisi. E eu tenho que ler o texto para entender o que é que ele encabeçou, o que é que ele liderou, o que é que ele, né, ele estava encabeçando, estava, né, liderando, sei lá, né? Ele usou aqui encabeçou, né? Como a gente está numa fase de exercício, eu vou ler também as alternativas. Isso é uma questão de prática, porque a gente está fazendo aqui pausadamente, devagar e tal, que a gente está aprendendo. Mas se você adquirir esse hábito, você consegue fazer de forma mais rápida. Então, no momento de uma prova, de um concurso, como é o Enem, o Enem é um concurso, né? Ah, demora muito. Demora muito se você não tiver prática, né? Então vamos lá. Encabeçou. A letra A diz: a parada militar durante a maior festa cívica do seu país. B. A inauguração de uma obra faraônica que seu país construiu em poucos anos. C. A inauguração da ampliação do Canal de Suez, vista pelo governo como renascimento econômico do país. D. A ampliação de uma via natural de navegação, muito importante para o comércio regional e global. A inauguração. Veja que a palavra inauguração aparece na letra A, na letra C e na letra E, né? Aparece a palavra inauguração. Mas, repito, a gente só vai saber a resposta
quando a gente lê o texto. Então, vamos para a leitura do texto. Vamos fazer primeiro a leitura em espanhol. Após essa leitura em espanhol, eu faço a mesma recomendação. Dá uma pausa aí no vídeo e tenta responder a questão. Às vezes, a gente consegue responder com uma leitura apenas. Pode ser. Vai depender do tamanho do texto e do tipo de questão. Mas o recomendável é que a gente leia mais de uma vez, né? Mas eu já vou ler com essa atenção para saber o que é que ele encabeçou, o presidente do Egito, né? Los egipcios estrenan su nuevo canal de Suez y buscan recuperar la grandeza del pasado. Con desfile de aviones de guerra, helicópteros y barcos, bajo un sol inmisericorde y una temperatura inclemente, el presidente Abdel Fattah al-Sisi tuvo hoy finalmente su fiesta de inauguración del nuevo canal de Suez, una obra de 72 kilómetros de largo, con el que busca devolver a Egipto su antigua grandeza. La perspectiva de un canal renovado que, según las estimaciones oficiales, llevará los ingresos de 5,3 mil millones de dólares a 13,2 mil millones en 2023, con el incremento del tránsito de barcos de 49 a 97 por día hacia ese mismo año. Es la apuesta del gobierno para transformar a Egipto em um polo econômico e estratégico. Então, você pode tentar agora responder. Não sei se só com uma leitura for suficiente, né? Pode dar uma pausazinha agora no texto e ler ele mais uma vez, né? Estou falando isso para que você possa fazer, né? E tentar entender o que é que ele encabeçou. Qual foi o feito aí do presidente do Egito. Vamos para a tradução? Os egípcios, o título ajuda, olha só, os egípcios estreiam, inauguram, né? De estrear, inaugurar, seu novo canal de Suez e buscam recuperar a grandeza do passado. Com o desfile de aviões de guerra, helicópteros e barcos, sob um sol cruel, um sol sem piedade e uma temperatura sem clemência, o presidente, calor, né? Um calor infernal aí, de acordo com o texto. O presidente Abdel Fattah al-Sisi teve hoje finalmente sua festa de inauguração do novo canal de Suez, uma obra de 72 quilômetros de comprimento. Aí aqui é interessante, que largo é uma falsa cognata. Então não são 72 quilômetros de largura, e sim de comprimento, né? De comprimento. Com o qual procura, abre aspas, devolver ao Egito a sua antiga grandeza. Está entre aspas, porque provavelmente foi a fala, né, do presidente, né, do Abdel Fattah al-Sisi. La perspectiva de um canal renovado, isso é importante para a resposta. A perspectiva de um canal renovado, que segundo as estimativas oficiais, trará o ingresso de 5,3, preste atenção nisso, bilhões. Mil milhões em espanhol quer dizer bilhões. Então, 5
5,3 bilhões de dólares a 13,2 bilhões em 2023. Então, havia essa perspectiva, né? De que 5,3 vá para 5, né? A 13,2 lá para 2023. Com o aumento, né? Do trânsito de barcos, de 49 a 97 por dia. Muita coisa, né? Por esse mesmo ano. É a aposta do governo para transformar o Egito em um polo econômico e estratégico. Bom, e aí há as alternativas. Uma coisa interessante para falar aqui também é que a gente tem 5 alternativas, A, B, C, D, E. Tem uma correta, 4 erradas. Então, quando a gente ensina, quando a gente fala, olha, faça por eliminação, fazer por eliminação é sair procurando erro. O que é que tem de errado na alternativa, né? Porque pense comigo, quem elabora a questão tem que criar uma verdadeira e 4 falsas. E para que a alternativa seja falsa, ele tem que colocar alguma coisa ali, para que eu possa identificar como erro e descartar. Traz ali uma informação que tem no texto, mas coloca algo a mais, suprime, generaliza, tenta vender com outras palavras para saber se você realmente entendeu o texto, né? E mesmo quando tem duas alternativas muito parecidas, uma das duas vai ter algo para que eu possa eliminar. E aí pode ser que se você não identifique de cara, que você precisa voltar no texto para identificar. Então veja só, o jornal argentino, a gente vai fazer por eliminação. Clarim informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou a parada militar durante a maior festa cívica do seu país. Olha, não tem esse lance de parada militar. Quem elaborou a questão pegou esse texto com um desfile de aviões de guerra, helicópteros e barcos e criou ali essa história de parada militar. O desfile de avião, de helicóptero, isso é para dar mais glamour, para dar mais, né, um tom bélico de grandeza à cerimônia, né? Mas não foi esse o fato encabeçado, uma parada militar. B. A inauguração de uma obra faraônica são 72 quilômetros de comprimento de um canal, né, que seu país construiu em poucos anos. Quando ele fala inauguração de obra faraônica, posso até, né, dizer ok. Mas quando ele fala que seu país construiu em poucos anos, a gente não sabe porque o texto não informa, né? O texto não informa. O texto fala assim, o presidente Abdel Fattah el-Sisi teve hoje, finalmente, a sua festa de inauguração. Teve hoje, finalmente, até que fim, me dá a ideia do contrário, de que talvez tenha demorado, né? E não tenha sido feito em pouco tempo, como traz aqui a letra B. Então, construir em poucos anos, não tem essa informação no texto. O que tem de algo parecido com relação ao tempo é o finalmente, que me remete ao contrário. A inauguração da ampliação do canal de Suez, vista pelo governo como renascimento econômico do país, né? Aqui, vou até mudar a cor da caneta. Veja só, o título me ajuda. Los treinam su nuevo canal de Suez e buscam recuperar a grandeza del passado. Procuram, né, querem recuperar a grandeza do passado. Nesse último parágrafo, ele fala das expectativas com relação, né, a esse canal. Ele fala anteriormente devolver ao Egito a sua antiga grandeza, né,
né? Transformar o Egito em um polo econômico e estratégico. Detalhe importante, a perspectiva de um canal renovado, né? Não é que construíram um canal do nada, o canal de Suez já existia, né? O que foi feito foi uma ampliação. Então ele me dá aqui algumas informações que confirmam devolver a antiga grandeza, né? A grandeza do passado, lá no título, a perspectiva de um canal renovado, né? Porque é, ele existia, como eu falei para vocês. Então, ó, é, é a letra, mas a gente vai descartar as outras para ter certeza. D, a ampliação de uma via natural de navegação muito importante para o comércio regional e global. Olha, não é uma via natural de navegação, né? É, é uma obra do homem, é uma obra do ser humano. Não é natural, não foi a natureza que abriu e fez o canal. É o contrário, é uma intervenção humana na natureza, né? Letra E. A inauguração de um novo corredor bioceânico, essencial para a recuperação, para recuperar a grandeza egípcia. Sabe o que é que descarta aqui, né? Um novo canal, né? Não é um novo canal, ele já existia. Nenhum canal bioceânico, enfim, né? Ele já existia. Então, a letra C. A inauguração da ampliação do canal de Suez, vista pelo governo, né, como o renascimento econômico do país. Essa foi a primeira questão, né? Responde ela a letra C. Consegui até aqui. Beleza. A gente tem a segunda questão desse material, mas a gente já não tem tempo suficiente para fazer. O que significa dizer que ela não vai ser desperdiçada, né? A gente traz no próximo encontro. Deixa-me só aqui pegar. No próximo encontro a gente resolve, né, essa segunda questão. Segundo ano, noite. Muito bem, pessoal. Então a gente vai chegando ao final de mais uma gravação, a segunda aula, nossa segunda aula do dia 26 de outubro, onde a gente concluiu a parte de pronome oblíquo, pronome de objeto indireto, para ser bem direto, né, específico, e a parte de vocabulário e interpretação de texto. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimas graças. Nos vemos.